Você sabe como fazer distribuição eletrônica, seja em níveis ou subníveis? Não sabe? Se liga no vídeo de hoje, depois da vinheta, que o Barba da Química vai te ensinar. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Barba da Química. Professor Marcelo falando. Hoje a gente vai aprender como fazer distribuição eletrônica, seja em níveis, seja em subníveis, seja de átomos neutros ou seja de íons, beleza? Mas antes de começar a aula, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo. O canal está crescendo, já passamos dos 500 inscritos novamente, ainda bem. E peço para você, gente, continue prestigiando o canal. Continue fazendo o YouTube entender que o canal é importante para você. Beleza? Então, dá o like no vídeo, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer divulgando o canal para os conhecidos. Beleza? Para vocês entenderem o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar um card aqui em cima, ou melhor, aqui em cima, para vocês, aqui em cima, aqui ó, para vocês entenderem um pouquinho sobre distribuição eletrônica. A gente chega na distribuição eletrônica depois que a gente fala do modelo de Bohr, tá certo? Depois que a gente entende o modelo atômico de Bohr, a gente vai poder falar um pouco da distribuição eletrônica. Vamos lembrar que Bohr, ele conseguiu fazer o quê? Ele mostrou que no átomo, né, existem as órbitas, algo que o Rutherford não tinha provado, tá certo? Então tem aqui um vídeo no canal que vai falar do modelo de Bohr e de Sommerfeld, que mostrou que a primeira órbita era circular e as demais elípticas. Então assista esse vídeo antes de assistir o vídeo da aula de hoje, beleza? Então vamos sem mais enrolação, vamos logo para a aula de hoje. Vamos lá então, pessoal, vamos para a nossa aula de distribuição eletrônica. Vamos entender o que é essa história da distribuição eletrônica. Muita gente tem dificuldades, mas eu sempre falo para meus alunos, gente, para distribuição eletrônica você precisa saber duas coisas que com certeza vocês sabem, que é saber ler, afinal de contas ninguém chega nesse ponto da vida de estudo sem saber ler, e não inventar. Se você quiser inventar, tu vai cair do cavalo. Mas se você não fizer nenhuma das duas, se você sabe ler e não inventar, você vai acertar todos os problemas de distribuição eletrônica que vão aparecer na frente para vocês, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui o que é. O que o Bohr falou lá no modelo atômico dele, tá certo? O Bohr disse o seguinte: quando os átomos são aquecidos ou submetidos a uma descarga elétrica, eles absorvem energia, que em seguida é emitida como radiação em forma de luz. Essa luz emitida pelos átomos pode ser estudada em espectros, verificando-se que ela é constituída por linhas com diferentes comprimentos de onda. Tá certo? Na verdade, o Bohr viu que o átomo ganha energia, o elétron vai sair de uma camada mais interna para uma mais externa, e quando ele volta para a camada original dele, ou seja, ele sai do estado excitado, volta para a camada original, ele libera essa energia que ele ganhou na forma de luz. Lá no vídeo anterior eu expliquei isso para vocês, que é o que acontece nos fogos de artifício, tá certo? Porém, um problema para os químicos era construir uma teoria consistente que explicasse como os elétrons distribuíam ao redor dos átomos, dando-lhes as características de reações observadas a nível macroscópico. Foi aí que entra o cientista Linus Pauling, que apresentou a teoria que é o momento mais aceita para a distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição dos elétrons. Vale ressaltar aqui que o Linus Pauling fez uma distribuição eletrônica em termos de energia do subnível de menor energia para o de maior energia, tá certo? Então, ele, primeiro, a gente precisa lembrar, né, o conceito de camadas eletrônicas, que são, ao todo, 7 camadas eletrônicas. A primeira, começando com K, que é uma homenagem ao Sir Lord Kelvin, e as outras seguem na ordem do alfabeto. E aqui são a quantidade máxima de elétrons que cada camada comporta. A camada K comporta no máximo 2 elétrons, camada L 8, e assim vai, tá certo? E o Pauling apresentou a distribuição dividida em níveis e subníveis de energia, em que os níveis são as camadas e os subníveis divisões dessas camadas, representados pela letra S, P, D e F, possuindo cada um desses subníveis também um número máximo de elétrons. O subnível S comporta até 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14 elétrons, tá certo? Uma coisa importante, a gente lê S2, não S ao quadrado, P6, D10, F14, tá certo?
E aqui vem, agora sim, o diagrama de Linus-Pauling, o diagrama de flechas, tá certo? Onde a gente tem aqui a ordem energética, seguindo aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e por aí vai. Repara que esse número aqui em cima é o número máximo de elétrons que aquele subnível comporta. Então, configuração eletrônica de um átomo neutro. Nesse caso, o átomo é neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, não é um íon, não é um ânion, não é um cátion. É feita a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling até atingir a quantidade do número atômico do átomo em questão. Exemplo, átomo de cálcio, 20 elétrons. Então, eu vou pegar o diagrama e vou 1s2, 2s2, distribuir 2 mais 2, 4 elétrons. 2p6, 3s2, 3p6, 18, 4s2, 20 elétrons. A quantidade do número atômico do cálcio. Paro aqui, distribuição eletrônica do cálcio completa. Feita a questão, posso abrir o sorriso, sair correndo comemorando que uma questão certa. Do urânio 92, vou fazendo a distribuição. Ó, 3d10 dá 30, 36, 38, até chegar ao 5f14, que vai dar os 92 elétrons que eu preciso distribuir, no caso aqui, para o átomo de urânio, tá certo? Uma coisa importante que eu não falei, se a gente somar aqui, ó, todos esses números máximos de elétrons, a gente vai achar o número de 118. O que são os 118? São os 118 elementos químicos que se conhecem hoje na tabela periódica. São 118 elementos químicos que são conhecidos, tá certo? De distribuição eletrônica aqui do níquel. Então vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 10, 12, 18, 20, 28. Repare, muitas vezes as pessoas confundem, o 4s vem antes do 3t. Sim, por quê? Porque o Linus-Pauling descobriu que o subnível 4s tem uma energia menor do que o 3d. Por isso que o subnível 4s começa a ser preenchido antes da camada M estar totalmente completa, tá certo? E repare, eu coloco aqui a quantidade de elétrons que eu preciso. O 3D comporta até 10 elétrons, mas eu só precisei colocar 8, porque eu só preciso de 8 para chegar aos 28. Quando eu falei lá no começo dessa aula que precisa saber ler no sentido de saber seguir esses subníveis e não inventar. Por quê? Porque tem gente que fala assim, são 28, eu vou começar logo aqui do 3D10, 4F14. Não, gente, tem que seguir sempre essa ordem, sempre de menor energia para o de maior energia. Tenham sempre isso em mente e vocês vão acertar todas as questões de distribuição eletrônica que vão aparecer. Beleza? Vamos ver agora quando a gente tem exemplo de cátions. Cátions são íons positivos. Uma coisa importante lembrar é o seguinte, ressaltar. Quando a gente está falando de cátions e ânions, em termos da distribuição eletrônica, qualquer elétron que vai ser adicionado ou retirado vai ser sempre da onde? Da camada de valência. Consequentemente, do subnível associado a ela. Lembrando, camada de valência, o que é camada de valência? A última camada que está preenchida. Tá certo? Se sabendo isso, gente, não tem como errar. É só não inventar. Aqui está o exemplo. O átomo de ferro 2+, ou seja, o cátion ferro 2. Eu faço a distribuição esquecendo essa carga, ou seja, os 26 elétrons que o ferro tem de número atômico, distribuí. Cheguei aqui no 3d6. Qual é a última camada? A última camada é o número, lembra? 1, primeira camada, camada K. 2, relativa à segunda camada, camada L. 3, terceira camada, camada M. 4, quarta camada, camada N. Então a camada N começou a ser preenchida nesse átomo aqui. Sendo assim, o elétron, esses 2 elétrons que ele vai perder, vai ser da onde? Dessa camada, da camada N. Então esse subnível sai, daí a distribuição eletrônica do estado iônico do ferro 2 é essa aqui. O outro exemplo, o manganês, mesmo raciocínio, distribuiu os 25 elétrons, 4s2, né, foi distribuído. Da onde vai sair o elétron? Da camada 4s, desculpa, da camada N, então o subnível 4s2 cai fora da história. Se eu tiver um ânion, vai adicionar o elétron na camada de valência. Então aqui está o exemplo oxigênio, 2p4, adiciona o elétron onde? Na camada de valência, que o subnível correspondente é o 2p. Então 2p cabe até 6, eu vou adicionar 2 elétrons aqui para o ânion oxigênio, aqui, 2p6.
Ok? Bromo, fiz distribuição até 4p5. Precisou adicionar um elétron na camada de valência, 4p6. Mesma coisa aqui para o enxofre. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham aqui entendido a distribuição eletrônica. Então, macete da distribuição eletrônica: seguir a distribuição eletrônica, seguir o diagrama de Linus Pauling e não inventar. Seguir sempre a ordem, começando no 1S, indo até o 7P. Tá certo? Feito isso, não tem como você errar nenhuma questão. Quando você tiver cádmios e ânions, lembra, o elétron é adicionado ou retirado sempre da camada de valência e do subnível a ele associado. Perfeito, pessoal? Se ficou com alguma dúvida no vídeo, coloca aqui nos comentários que o Barba da Química explica para você. Não fique com dúvida, tire todas as dúvidas que eu respondo todos os comentários que vocês fazem. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Dê o like, compartilhe o vídeo. Grande abraço, pessoal. Até uma próxima.